Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Neste vídeo, trataremos em reflexões acerca do paradoxo contido na terceira bem-aventurança narrada no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, que também é tratado por Allan Kardec como arrimo moral no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O fundo musical é do pianista, arranjador e advogado italiano Remo Manzovino. A belíssima música Following Light, que em bom português significa seguindo a luz. Como discípulos da doutrina espírita, raciocinemos a fé, pois que a fé raciocinada enfrenta de igual para igual a razão, em qualquer lugar e a qualquer tempo, já que origina-se na própria razão. Entretanto, caríssimos e caríssimas, numa razão com os amorosos olhos da caridade. A reflexão para hoje, acerca do versículo 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, onde há o decreto crístico: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em algumas traduções, existe uma diferença entre herdar e possuir. Onde, porque herdarão a terra, observamos porque possuirão a terra. Da qual eu prefiro. Por quê? Para se herdar alguma coisa, não necessita ser manso, ser pacífico, ser portador da mansuetude. É necessário tão somente a legitimidade hereditária. E no caso, o verbo possuir é algo que requer uma contrapartida, porque para possuir você precisa obter, e para obter você precisa de uma contrapartida. Ser bem-aventurado é muito diferente daquilo que é o ser feliz. Já definimos isso em vídeos anteriores. Ser bem-aventurado é um estado de espírito em plenitude satisfativa, perene. E embora o Evangelho atribuído a Mateus, originariamente escrito em aramaico, fora traduzido aos vários vernáculos antigos e modernos, muito se perdeu em todas as suas traduções. Em primeiro do aramaico ao grego koiné, utilizado pela Septuaginta, e deste para o latim, na Vulgata Latina de São Jerônimo, e do latim para todas as outras traduções. Certamente, palavras que pretendam dar igual significado às expressões idiomáticas contemporâneas ao Cristo Jesus, que falava em aramaico. Importa-nos, então, e portanto, por definição vocabular, a própria etimologia da palavra, onde verificaremos que o vocábulo manso tem origem no latim vulgar mansus, com derivação direta de mansuetudo, mansuetudinis, pretendendo significar brandura e bondade. E de que se trata o vocábulo manso usado na bem-aventurança? Seria tão somente a calma, a tranquilidade do indivíduo, aquele que é domesticado mesmo? É claro, é cristalino que não é isso. É muito mais do que isso. Ser manso, portanto, é renunciar a toda e qualquer violência. Tanto violências físicas como violências espirituais, pois somos indivíduos humanos, encarnados e desencarnados. Assim, portanto, é manso aquele que tem o espírito da força, ao substituir pela força do espírito. Ser manso é seguir as pedagógicas pegadas do Nazareno Jesus, ouvindo-o, praticando-o conforme dito em Mateus capítulo 11, versículo 29, onde, aspas, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Fecha aspas. Desta forma dita, sequenciemos as definições vocabulares.
O vocábulo possuir é verbo. É a ação que determina a posse. Determina ter a propriedade, com etimologia no latim, possidere, que antes de significar possuir, significa obter. Portanto, para possuir, necessário obter. Indo à etimologia vernacular, possuir origina-se em obter. E assim sendo, é paradoxal pretender possuir, obter o que quer que seja, com a contrapartida mansuetude. É paradoxal, pois a maior das vezes a obtenção, a posse, é praticamente um esbulho, uma verdadeira agressão ao direito, quando no mínimo pretender-se-ia sair em vantagens econômicas de um pretenso bom negócio. Todavia, caríssimos e caríssimas, aos olhos daqueles que ainda não iniciados nas artes da razão planificada no Espiritismo, reside aí a demonstração da mais pura atitude paradoxal, haja vista a impossibilidade de defesa e mantença patrimonial por aquele indivíduo manso, coisa que somente se dá pela força beligerante de espíritos aguerridos, pretensos e pretensiosos na lides e contendas bélicas. O pacato, o manso, é merecedor aos olhos do comum de possuir, de obter o que quer que seja, posto que é incapaz de lutar brava e heroicamente com os gládios coercitivos da história, o que invariavelmente conduz à tirania, ao esbulho possessório da propriedade de outrem ou de ninguém? Sigamos, portanto, as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino. O verdadeiro significado de ser manso nesta bem-aventurança é a tranquilidade de espírito mental de cada um que se possibilite alcançá-la. Tranquilidade que demonstrará de pleno a bondade como tal, a benevolência na acepção do termo, que significa a ação proativa do subjetivismo da bondade, a primeira das três condições para sermos caridosos, segundo entende e pratica o Nazareno Jesus, o nosso mestre, guia e modelo ofertado por Deus. Caridade pontuada na questão 886 de O Livro dos Espíritos, onde benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, que, a meu juízo, é a síntese existencial do homem integral e planificado, exemplificado por vários irmãos que foram inseridos na manifestação material, principalmente pelo Nazareno Mestre Jesus. Todavia, tudo o que há criado é propriedade do Criador. O que nós possuiremos? Possuiremos a terra, herdaremos a terra, usufrutuaremos da terra ao praticarmos a mansuetude, a bondade, a benevolência, que é proatividade caritativa conduzente ao amor, que é o dardo, perfectível à perfeição. Haja vista o período reformador do planeta Terra, onde, de provas e expiações, a planeta transicional. Assim sendo, caríssimos e caríssimas, pratiquemos Jesus para que nós possamos possuir a terra e não sermos alijados em planetas primitivos, em planetas de provas e expiações. Com mais esta brevíssima reflexão, sintetizamos: bem-aventurados os mansos, porque possuirão ou herdarão a terra, tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.